Boa noite, paz de Cristo. Então, Mônica já disse meu nome, é Sidney. Acho que essa é a segunda vez que eu venho pregar e a terceira aqui no grupo. Quero louvar e agradecer a este grupo de oração por existir nessa comunidade. Quem diria todas as comunidades tivessem um grupo de oração, onde tivessem pessoas que buscam conhecer mais a Deus através do grupo de oração. Irmãos, eu participo da Renovação Carismática há 9 anos, graças a Deus, servindo aí. Sempre no início, ministério de música e também pregação. Que assim, quando eu entrei na Renovação Carismática, conheci a Renovação Carismática, comecei também a servir na música e na pregação, porque foi o grupo que Deus me inspirou a fundar lá na Nossa Senhora Aparecida. E hoje eu faço parte do grupo de oração Sagrado Coração de Jesus, da comunidade Nossa Senhora da Divina Vocação, lá no bairro Morada dos Pássaros. Toda terça-feira nos reunimos lá. O grupo vai completar 1 ano agora, de existência lá na comunidade, graças a Deus. Então, minha esposa não pôde vir, somos casados há 21 anos, e temos uma filha de 16, e ela está servindo agora lá na missa, que acontece hoje, a missa votiva de São José. Então, uma alegria estar com vocês hoje, no 5º dia do Seminário de Vida no Espírito Santo. Acredito que Deus já está revolucionando a vida de vocês, sim ou não? Quem veio desde o primeiro dia? Levanta a mão. Glória a Deus. E no primeiro dia, até aqui, Deus tem conquistado cada vez mais o coração de vocês, tem dado uma perseverança a cada uma de vocês, a cada um de vocês. Somos 3 homens aqui, não podemos levantar uma revolução contra as mulheres, senão a gente apanha, tá? Contenham aí você, viu, irmãozinho? Concorde com tudo que as mulheres disseram aqui hoje. E nós, no primeiro dia, aprendemos que nosso coração é um terreno onde Deus quer plantar uma semente, e depende do nosso coração fazer brotar essa semente, essa raiz, e dar uma bela árvore, uma bela planta para dar frutos. E acredito que já foi lançada, e se seu coração já está fértil, já está brotando uma raiz, já está apontando as primeiras folhas, e com certeza vai dar fruto se você perseverar e se essa planta for bem cuidada. Depois aprendemos sobre o amor de Deus, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, e é pelo amor de Deus que nós vivemos, nós existimos, nós somos. Depois aprendemos sobre a renúncia do pecado e a importância da conversão na nossa vida. Se nós amamos a Deus, se nós reconhecemos esse amor, nós precisamos negar a vida de pecado e ter uma vida de conversão. E depois aprendemos sobre a fé, aliás, a primeira foi pecado e salvação, Entendemos que Deus é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Depois a fé e conversão, aprendemos que temos que ter fé em Deus e optar pela conversão em nossas vidas. E hoje nós estamos contemplando o tema Senhorio de Jesus. Ora, se nós já temos a certeza da palavra em nosso coração, o amor que Deus tem por nós, que foi capaz de se entregar numa cruz por nós, se nós temos fé, se nós já decidimos pela conversão, se nós já decidimos uma salvação garantida, então só nos resta dizer que Jesus Cristo é o Senhor, sim ou não? Tem uma música que a gente canta, que é antiga, que diz assim: Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Já ouviram?
Jesus Cristo é o Senhor, glória a ti, Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor, da minha família Ele é o Senhor, do meu trabalho Ele é o Senhor, glória a ti, Senhor. Hoje o Senhor quer trazer a clareza desse senhorio de Deus na minha vida e na sua vida. Irmãos, precisamos acreditar e crer numa coisa: todos os desastres, todas as consequências ruins e todas as experiências ruins que nós temos enfrentados em nossa vida, é porque não estamos deixando Jesus ser o Senhor da nossa vida. E infelizmente, talvez a pessoa que eu escolhi para casar, talvez não foi a vontade de Deus, sabiam? Talvez a casa que eu moro hoje não foi a vontade de Deus. Talvez o meu modo de ser, de agir, de falar com as pessoas não é a vontade de Deus. E a gente vai aprender isso hoje na palavra de Deus. Para a gente começar, Filipenses capítulo 2, versículo 6 até o versículo 11. Eu tenho quanto tempo, Celiane? Até meia-noite ou... Vai dar, com fé em Deus. Então vou lá, hein? Vou lendo. Minha Bíblia é um pouco diferente, né? A gente sabe que tem muitas traduções diferentes, aí vão tentando acompanhar, tá bom? Filipenses capítulo 2, versículo 6. Ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus. Aí está falando de Jesus. Mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome. Vou repetir. Deus lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, sobre a terra e sob a terra, embaixo da terra, e que toda língua proclame que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aqui está falando de que Jesus ele se sujeitou a determinação, às ordens do Pai. E ele obedeceu e foi fiel até o fim. Ele não quis, e a palavra diz que ele não quis ser reconhecido como um Deus. Aí que está o mistério. Ele sendo Deus, ele quis ser reconhecido como homem. Tem uma frase de um escritor que ele diz assim: Jesus era tão divino que só poderia ser homem. E é tão humano que só poderia ser divino. Então Deus ele escolheu ser obediente a Deus, ao Pai. E por isso Deus soberanamente elevou Jesus acima de todos. O nome de Jesus foi colocado acima de todo nome. É claro, nós entendemos que a Santíssima Trindade é composta de Pai, Filho e Espírito Santo, mas não entendemos como isso se dá. Não tem ciência que explica, né? A palavra de Deus, ora, vai falar que Jesus ele diz, né? Eu e o Pai somos um. Mas muitas vezes ele fala, eu estou fazendo a vontade do Pai. E aí às vezes a gente fica meio confuso. Ué, ele é Deus, ele não é? Mas ele é o próprio Deus. Ele mesmo ele diz, quem me vê, vê o Pai.
E a Ele que todo joelho se dobre, toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor. Saber-se amado por Deus, entender que as escolhas erradas que levam a pecar afastam o coração das pessoas, impedindo-as de perceber esse grande amor, deve fazer cada um buscar atitudes e escolhas novas. Na cruz, Jesus conquistou a todos com seu sangue. Ele é o Salvador e deseja que todos creiam nele, e que cada um individualmente, com sua língua, com sua vida, confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Agora está o grande mistério: Senhor. Sabe o que a gente nasce, cresce, sem entender o que quer dizer Senhor? Os antigos diziam Kyrie. A gente às vezes canta na missa, né? Kyrie eleison, né? Kyrie se diz Senhor. Só que esse Senhor é um Senhor de plenitude, de dono de tudo. Não podia se falar o nome de Deus. Ninguém sabe o nome de Deus. A Bíblia não nos conta. Não podia ser dito o nome de Deus, então chamava ele de Kyrie. Então, o Senhor. E o Senhor, o que nós conhecemos, mais próximo de nossa história, é o Senhor dos escravos, aquele que escraviza. Uma forma negativa desse título Senhor é aquele senhor de engenho, senhor dos escravos, de propriedades que escravizavam as pessoas. As pessoas não eram donos de si mesmas, eram vendidas como qualquer coisa, qualquer objeto, principalmente os escravos, os negros. Um tempo foram os índios. E infelizmente ainda na nossa sociedade há ainda poucos que ainda aderem ao racismo. Nos Estados Unidos mesmo tem uma cidade que o racismo impera lá. Mas o Senhor era dono, ele podia fazer o que quiser. Vendia, comprava. O escravo só fazia algo se o patrão dissesse. Se não fizesse, era morto, era chicoteado várias vezes. E nessa imagem de escravo é que Deus, na palavra dele, nos compara quando estamos escravos do pecado. E aí vem Cristo nos comprar, né, nessa oferta e procura de escravos. Jesus escolhe entregar sua própria vida em resgate das nossas, e escolhe ser o nosso Senhor agora. Só que um Senhor diferente. Antigamente o Senhor comprava seu escravo para aprisioná-lo e fazer a sua vontade, sem ter escolha. Mas agora Jesus, ele nos compra e nos dá a liberdade. Só que aí nós modificamos essa liberdade e fazemos coisas que não agradam ao nosso Senhor. Ou seja, Jesus é o nosso Senhor. Mas lembra da primeira pergunta que eu fiz, ou da abertura que eu fiz? A gente leva a nossa vida, às vezes sem saber ou sem deixar Jesus ser o nosso Senhor. Como eu disse, por que eu digo que talvez minha esposa não seria a vontade de Deus? Porque eu não perguntei. Eu não perguntei para Deus se era ela. A gente sente aquela coisa, aquela inspiração, mas mesmo sendo inspiração, para Jesus de fato ser o nosso Senhor, nós temos que fazer com que Ele faça parte da nossa vida, da nossa história, para todas as decisões. E o que acontece quando a gente toma a decisão errada? A palavra de Deus vai dizer lá no Antigo Testamento, que o povo, quando o povo hebreu estava sendo conduzido por Moisés resolve ficar 40 dias conversando com Deus na montanha.
o povo se desespera, sei lá o que dá, qual a loucura que dá na cabeça do povo, eles vão e constroem um bezerro de ouro e começam a adorar esse bezerro como um Deus. Assim também nós. Quantos bezerros de ouro a gente não está criando em nossa vida, ou não criamos na nossa vida, no lugar de Deus? E às vezes esse bezerro de ouro somos nós mesmos. Eu sou o dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Tem algumas feministas aí que dizem, né? Meu corpo e minhas regras. Será que Nossa Senhora falaria isso? Meu corpo e minhas regras? Será que foi isso que ela disse para o anjo Gabriel? Não, pá, meu corpo e minhas regras. Ó. Se for para ter um filho, eu tenho que decidir. Como é que vai ser mesmo? Não foi assim. As pessoas estão perdendo a identidade porque não sabem a que Senhor servir. Ou podem até ter a consciência, mas não querem. Como o povo hebreu. O povo acabou de ser livre da mão do faraó. O mar abriu, o mar se abre, o mar vermelho se abre, eles passam a pé enxuto, os perseguidores morrem todos afogados, e não quer acreditar no Deus. Jesus é divulgado em todos os lugares atualmente, é numa mensagem no celular, só que ainda a gente não tem Jesus como nosso Senhor ainda. Então, eu falo isso porque é um processo que eu passei, que eu vim refletindo e meditando essa pregação, que muitas das minhas decisões na minha vida eu não coloquei Deus. Eu falava para Deus que Deus a gente tinha que colocar Deus no nosso barco. Só que aí Deus eu colocava às vezes no bote. Não, Jesus está comigo. Jesus está aqui, ou no bote, ou até no fundo, mas eu que vou remando, eu que vou botando a direção aqui. E não, Jesus é que é o capitão, se for para remar, eu vou remar, mas Ele que coloca a direção a seguir. E tem uma coisa que Deus não pode mudar, que são nossas escolhas. Por isso que às vezes a gente reza tanto por uma pessoa, e às vezes ela não se converte, porque depende dela se converter, ela escolher também. Lembra da passagem de Lázaro, da ressurreição de Lázaro? Jesus fez o mais difícil, ressuscitar, mas quem rolou a pedra? Os homens, os amigos lá, os familiares. Ou seja, nessa vida de salvação, no caminho de salvação, tem coisas que competem a Deus, tem coisas que competem a nós. Lá em Apocalipse vai dizer, eis que estou à porta e bato, se abrir, entrarei e cearei com você. Assim é a nossa vida de conversão e de salvação. Estou rezando por alguém que eu quero que se converta, mas se ela não se converter, a salvação vai estar perdida, infelizmente. E o motivo de quando eu falei também, né, de várias situações ruins que nos acontecem, muito provável é porque não chamamos Deus para ser o nosso Senhor de nossas escolhas. É difícil. E inclusive eu estou trabalhando isso na minha vida, de chamar Deus para me dar resposta para aquelas coisas que eu preciso. Tem uma viagem tal. É de tua vontade, Senhor? Eu ouvia uma pregação de Moisés Rocha, e ele falava o seguinte: ele e a esposa dele estavam para decidir alguma coisa, só que eles estavam ele deu o exemplo do carro, né? Eu quero um carro branco, eu quero um carro sedã. Aí ele foi para os pés da cruz perguntar: Senhor, qual carro que o Senhor quer? E nessa oração Jesus falou: um carro preto e hatch. Pronto, não foi a decisão dos dois, foi a decisão de Deus. Agora, será que é assim todas as decisões? A gente só precisa começar a praticar. Perguntar sempre a Deus: é de tua vontade?
Por que que deve ser feito isso? Porque nós não somos donos de nada. Eu tenho a minha esposa, mas eu não sou dono dela. Ela não é minha dona. Porque nós temos o Senhor. Ela é minha esposa, minha companheira, mas não como posse. Como algo dado por Deus, para que eu administre. Entende? Porque eu prometi lá no altar, prometo amar-te, respeitar-te, na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza, todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Nós somos administradores do nosso Senhor. É por isso que ele também fala da parábola do administrador, deu 1 talento para um, 5 para outro, 10 para outro, né? Nós somos administradores, não somos. A casa que você mora, a casa que eu moro, não é nossa. Por isso que até a cor a gente deve rezar. Ó, Senhor, eu quero pintar. Porque é dele. A escola que vamos colocar os filhos, Senhor, qual escola que o Senhor quer? Hoje muitos pais estão ditando até a profissão do filho. Não, eu quero que você seja advogado. Eu quero que você seja isso, aquilo outro. Lá, com a nossa filha, a Bia, a gente fala o seguinte: o que Deus direcionar na sua vida, o que você escolher fazer, nós vamos te apoiar, mas não vamos dizer nada o que você deve fazer. Que é entre ela e Deus. É o que Deus colocar na vida dela para ela administrar. E aí nesse meio caminho de salvação, rumo à salvação, a gente também se depara com algumas distrações, como o povo hebreu, e começa a acreditar em falsas doutrinas. Algumas pessoas começam a duvidar da nossa fé, que há mais de 2000 anos é sustentada por pessoas, por santos, por mártires. E aquele irmão e irmã católico que vocês podem conhecer, católico, né, entre aspas, que saíram da igreja, do convívio da igreja católica e está na igreja protestante, é porque de fato não era. E vocês aqui nesse seminário de vida estão ao mesmo tempo buscando um reacender da chama do Espírito Santo na vida de vocês, estão fortalecendo a fé de vocês. E através dessa fé vocês poderão ser administradores também dos dons de Deus. Quem sabe você é um chamado a ser profeta? Quer dizer, no batismo já é garantia de sermos profetas. Mas o dom de línguas, o dom de falar em língua, de profetizar, o dom da palavra, o dom de cura, o dom de milagres, tantas coisas poderíamos fazer se dessemos ouvido à voz do nosso Senhor. Jesus, ele promete lá, olha, se creres em mim, farão coisas maiores do que a que eu fiz. Prova disso é que a primeira vez que Pedro depois da ressurreição de Jesus, depois de Pentecostes, Pedro vai entrando no templo, tinha um paralítico na porta, ele fala, olha, eu não tenho nada, mas uma coisa eu te dou, em nome de Jesus, levanta. Já começou a fazer coisas extraordinárias. E na história dos santos, se vocês forem acompanhar de alguns santos, vocês verem coisas que Cristo não passou. Por exemplo, a Santa Teresa d'Ávila, ela morreu 2 vezes. Jesus só morreu uma. Quer dizer, e também de uma vez por todas, né? A gente não vai comparar. Mas quando Jesus falou, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Tem outra beata, Marina de Jesus Torres, ela morreu 3 vezes. Diagnosticada, morta, velhinha na mão, velório, morreu 3 vezes. E tantos outros milagres. Jesus, a Bíblia não fala
não narra, né? Pode ser que aconteceu. Mas São Padre Pio, ele tinha o dom de bilocação, ele poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Jesus, a gente não vê isso na Bíblia. Ou seja, a promessa de Jesus, do nosso Senhor, se cumprindo. E talvez você pode estar olhando para a sua história, para quem você é hoje, e pode estar imaginando, poxa, para onde é que eu vou? Eu não sou letrado. Eu não aprendi. Talvez, eu não sei se é a realidade de vocês, né? Mas pode ter gente que não sabe nem ler, nem escrever. O que eu vou fazer? Eu não sirvo para nada. Serve. Porque se não servisse, Jesus não tinha morrido numa cruz. E esse seminário de vida é para provocar em vocês, em mim, a abertura de coração para este senhorio de Jesus, para que Ele comece a falar em nós, em nossos ouvidos, e a gente ouvir e atender ao seu chamado. Estão entendendo? Então tudo seja feito. A gente reza isso no Pai Nosso e parece que a gente não se dá conta. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, mas parece que quanto mais a gente reza, seja feita a minha vontade, seja feita a minha vontade. E a de Deus não. Talvez Deus falou no seu coração, olha, eu poderia pregar aqui um dia nesse grupo de oração. Aí você fica com medo. Tem que fazer como Nossa Senhora. Eis aqui a escrava do Senhor. Em falar em escrava, a gente tem que ter cuidado com as consagrações à Nossa Santíssima Mãe, que a consagração a ela não pode estar acima da consagração a Deus, a Jesus, tá? Ela está abaixo da Santíssima Trindade. Nós já fomos consagrados a Deus aonde? Quando? No batismo. Então não pensem, eu não sei se vocês estão pensando em fazer a consagração, que agora sim eu vou ser de Deus, consagrando a Nossa Senhora. Não. É um auxílio de salvação. Se nós temos um pai, bom é ter também uma mãe. Se nós nos consagramos a um pai, podemos também nos consagrar à nossa mãe, a Nossa Senhora. Olha que coisa boa, nós temos um Senhor e nós temos uma Senhora. Mas essa Senhora também está submissa ao nosso Senhor. Para uma plena vivência do senhorio de Jesus, 3 atitudes são fundamentais. A primeira, viver do senhorio de Jesus. O que é viver sob o senhorio de Jesus? Viver sob o senhorio de Jesus é renunciar o velho Adão. É por isso que o seminário de vida é interessante, que nós aprendemos lá, da sementinha que foi lançada do amor, a gente renuncia o pecado, para poder viver com intensidade esse senhorio nas nossas vidas. Renunciar a todo pecado, deixando que Jesus, o Senhor, reine sobre toda a nossa vontade. Tem uma oração de São Padre Pio que é fantástico. Ele diz assim: fica comigo, Senhor, sem ti eu ando nas trevas. Fica comigo, Senhor, porque sem ti eu posso errar, eu posso esquecer de ti. Aí tem uma parte interessante que ele fala: fica comigo, Senhor, porque é tarde, a noite chega, a morte se aproxima, a escuridão, a morte e a eternidade se aproxima, e eu não quero me esquecer de ti. E ele fala: fica comigo, tu és o meu grande amigo. E nós precisamos falar: fica comigo. E ao mesmo tempo, fica comigo é dizer: eu quero ficar contigo, Senhor. Tu és o meu único Senhor. Sem ti eu ando nas trevas. É por isso que a gente erra muito. Que a gente quer caminhar por nós mesmos. Viver esse senhorio é lutar diariamente para que sua vida seja inteiramente submetida a Ele. Até um copo d'água, estou bebendo em nome de Deus. Quando for tomar decisões, pergunte a Ele o que nós já falamos. É de tua vontade, Senhor? Até mesmo, irmãs, quem está mais envolvida nas viagens, nas formações, será que é tua vontade, Senhor, que eu vá para essa viagem?
de formação? Será que é de tua vontade que eu seja freira, que eu seja padre? Tem tantas coisas boas que a gente aparentemente quer escolher, né? Puxa, mas será que é vontade? E às vezes o que a gente escolhe, Deus tem algo muito melhor, só que a gente visualiza, é como se fosse aqui, ó. Eu vou ficar aqui. A gente está vendo aqui, olha que bonitinho, ó. Eu quero ir aqui, ó. Só que, ó, o tanto de coisa que Deus está vendo lá atrás da gente, a gente está vendo bonito aqui, ó, que parede bonita. A gente está vendo só isso aqui. E Deus está vendo o todo. Porque nós não somos oniscientes e onipresentes, né? Então a gente precisa de perguntar a Deus o que Ele quer. Segunda atitude é nada de antepor a Ele, nada de fazer sem Ele. Princípio e fim de tudo. Usa-se tanto a expressão Senhor Jesus, mas será quem a profere entende o que significa dizer isso? Hoje já nós entendemos que dizer que Jesus é o meu Senhor é de fato fazer toda a vontade dele. Até para falar ter uma solução para resolver em casa, ao invés de xingar alguém de esbravejar com alguém, ou falar mal de alguém, será é de tua vontade, Senhor? Aí a gente esbarra na vontade de Deus. E as coisas vão dando certo. Viver o Senhor de Jesus é testemunhar que nada, nem ninguém estão antes dele. Tudo começa e termina nele. Tomar a decisão firme de nada querer fazer sem ele. Terceiro, envolver todo o ser ao proclamá-lo, Senhor, é saber e viver de acordo com sua palavra. Onde é que a palavra de Deus está melhor compreendida? Na sua totalidade? Na Igreja Católica Apostólica Romana. Quem é que detém, onde é que nós encontramos os pergaminhos da palavra de Deus? Sob o domínio da Igreja Católica. Não porque ela é soberana, mas porque ela é a mãe, a Igreja mãe. O protestantismo veio de 1500 anos depois. E, portanto, o fundamento da nossa fé está na Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus disse, sobre ti, Pedro, edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá. É aqui a nossa salvação. Se você ainda está em dúvida com sua fé, é aqui o lugar. Não fica sem sentido? A igreja protestante precisa da nossa Bíblia, eles precisam tirar alguns textos aqui, não, agora nós vamos criar a nossa religião. Fica sem sentido. 1500 anos a igreja falando que Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, aí chega um sabidão lá, não é bem por aí não. E aí vai um bocado de gente aí, um bocado de ovelha, né, atrás. Acabando, né? Falta um ou já acabou? Acabou, Então, gente, finalizando aí, vamos ficar em pé, né? Hoje o Senhor quer que você decida de uma vez por todas que Ele é o Senhor de toda a sua vontade. Abandone agora hoje todo o seu querer e passe a experimentar como Nossa Senhora experimentou a vontade, o grande projeto de Deus na sua vida. Aceitar Jesus como Senhor não é como um passe de mágica. Primeiro eu penso, depois escolho viver seus ensinamentos todos os dias da minha vida. Por isso não tem amuleto. Quem pensa em sorte ou azar não existe, tá? São compreensões humanas, bem rasteiras. Não passo debaixo de escada porque não sei o quê. O gato preto passou ali. Eu vou pendurar a ferradura
atrás da porta. E o coitado do cavalo fica só com 3. Né? Vou fazer uma simpatia aqui para a doença ir embora. Vou fazer uma simpatia para agarrar o fulano. Vou fazer uma simpatia para fulano conseguir um emprego. Não. Se Jesus é o Senhor da nossa vida, é só pedir. Ter calma que vai chegar a graça. Amém?